Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Cipriano e vou conversar com o secretário do Estado de Logística e Transportes, Juvir Costella, para o Portal Leuvé. No momento que nós gravamos essa entrevista, acontece uma manifestação que é justa de vários cidadãos, empresários, na ponte que liga em São Valentim do Sul, Bento Gonçalves, a famosa ponte de Santa Bárbara, secretário. Ponte essa que nós temos muito assunto para falar. Verdade, Arthur. Primeiro, que alegria estar contigo, quem nos acompanha. Nesta manhã acontece uma justa reivindicação. Esta ponte praticamente há mais de 18 meses já com a queda. Primeira enchente de 2023, depois da enchente de setembro de 23, nós tivemos ainda a enchente que foi o caos, abril, maio de 24. E esta primeira ponte, na verdade, não foi apenas esta, que nem aconteceu no litoral. Tivemos na cidade do Caraá, de Três Cachoeiras, que as duas já estão praticamente reconstruídas, uma delas entregue, mas a de São Valentim, a 431, que liga, na verdade, São Valentim, Santa Teresa, Bento Gonçalves, esta ponte ela foi definida pelo governo federal. São 24 milhões do governo federal e praticamente 7, 8 milhões do governo do estado. Entre projeto, autorização de projeto e aprovação do Ministério e da Defesa Civil Nacional, levou mais de 12 meses, ou seja, mais de um ano para ter o recurso disponibilizado e para aprovação do projeto. Este foi um dos fatores. E também, não apenas por esta questão, mas também porque não tinha projeto de ponte. Então, o que a gente chama de RCI, é Regime de Contratação Integrado. Foi um processo licitatório e ele não foi porque a gente chama, como foi depois da medida provisória de 24, aquela emergência, que daí tu diminui o prazo, ele foi via Selic, via setor de licitação, só aí leva mais de 3-4 meses também para licitar, porque tem um trâmite legal que é obrigatório no setor público. E o que acabou acontecendo? Já nós temos uma empresa. A empresa vencedora, inclusive, é uma empresa chamada Vereda de Minas Gerais, que já entregou o projeto executivo, faltou sondagem do lado de Bento, ela já foi notificada por 2 vezes, e agora, inclusive... Quem foi notificado por 2 vezes? A empresa Vereda, porque certo, ela tinha 90 dias depois do prazo de liberação para entregar o projeto, ela atrasou e foi notificada, atrasou praticamente 20 dias, certo, foi notificada, agora ela tem 15 dias, já a partir do mês de abril, ela tem até o dia 25 de abril agora para entregar o projeto e sondagem todo concluído e para iniciar a obra de maio. E aliás, vou aproveitar aqui de primeira mão, Arthur, para dizer que a empresa, inclusive, já está montando lá a frente de trabalho, lá na ponte. Essa empresa contratada e licitada para executar a obra. Exato, tem uma empresa hoje que está contratada que é chamada empresa Vereda. Ela é a responsável. Só que nós não podemos iniciar a obra enquanto ela não tiver o projeto executivo totalmente concluído. E o prazo para isso? O prazo de obra é 18 meses. Ok. De obra. De obra, ou seja, 1 ano e meio para a construção da ponte. Início, meio e fim, e que já está contando o prazo dela. Ok, mas acho que é interessante o senhor falar isso também. E essa questão que foi agora licitada, que é essa novidade que o senhor tem, é do lado de Bento Gonçalves. Como é que funciona isso? Sim, a sondagem foi feita do lado de Santa Teresa. Okay. Aliás, do lado de São Valentim. Sul. E agora tem a sondagem do lado de Bento. E ela tem até o dia 25 deste mês, ou seja, agora, 25 de abril, para nos entregar toda a sondagem, projeto concluído, para iniciar a obra de fato. E ela está montando já uma frente de trabalho lá para iniciar a partir de agora, liberado pelo DARE, por conta dela. Por quê? Enquanto ela não entregar a sondagem, que é a engenharia que vai defender o projeto, a ponte, sim, inclusive, vai ser construída no mesmo local da antiga. E é verdade, as pessoas estão reivindicando com justiça, porque eles não têm como atravessar, tem uma balsa. E, aliás, Arthur, esta balsa foi uma iniciativa nossa de colocar lá. Por quê? Imagina se nós não tivéssemos a balsa, que já é problemática, porque é uma balsa, vários problemas, é uma balsa que acabou também, né, sendo levada pela chuva de abril e maio para o fundo do leito, que está lá ainda, que não conseguimos retirar, e aí se colocou uma, que a gente chama de balsinha, e que funciona da manhã até normalmente até 23, 24 horas, para exatamente amenizar. E claro que temos que dar esta continuidade. E até o final do ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter a ponte São Valentim também entregue. Isso é como meta. Vai depender do tempo, da agilidade, da fiscalização, como aconteceu Arroio do Meio Lajeado, que hoje está entregue. É um ponto importante que creio que será uma das grandes dúvidas da população, justamente essa que também protesta, né, que reclama pelos seus direitos.
Muito se fala, né? O governo do estado não fez, o governo do estado não fez sua parte, não esteve aqui, mas a explicação que o senhor está nos dando agora, para quem nos acompanha, é que é uma obra também que conta com o governo federal, ou seja, houve uma demora nesse processo inicial, correto? E aí depois tem todos os trâmites estaduais também, porque agora tem o DAE envolvido. Sim, certamente, Arthur. É importante o que tu diz. Por quê? Porque é sempre importante nós lembrarmos que essa ponte foi de setembro de 2023. E a inundação que nós tivemos do estado foi no ano seguinte, abril e maio de 24. Então nós não tínhamos ainda nem autorizado a ponte de São Valentim, de Santa Bárbara, de Bento, enfim, de Santa Teresa, e veio a inundação de abril e maio, afetando tudo de novo, e o estado teve que se reconstruir. Tanto é que o recurso que nós estamos usando atualmente para as pontes que caíram na inundação de abril e maio de 24 são recursos do Tesouro do Estado. E esta de setembro do ano passado, de 23, é recurso do Estado e governo federal. Então, por isso que demorou essa ponte. É uma questão técnica e de acompanhamento que nós temos obrigatoriedade de fazer, com fiscalização do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, governo federal, governo do Estado, Ministério. Então, isso levou à demora, porque é diferente, Arthur, tu contratar um pedreiro, qualquer obra na tua casa. Tu vai lá, escolhe e vai dizer, o Arthur vai fazer a minha obra. E assim mesmo, Arthur, muitas vezes tu abre uma parede que tem apenas uma infiltração e vai te deparar com outro tipo de problema na obra. E é exatamente o que aconteceu. A ponte São Valentim, para que tenha uma ideia, será uma ponte de 320 metros. 320 metros, fora as cabeceiras. A ponte, por exemplo, que nós reconstruímos entre Lajeado e Rio do Meio, era uma ponte de aproximadamente 120 metros e ela passou para 172. Com as cabeceiras, ela foi a 512. 7 meses de obra depois que efetivamente começou a obra. Dito por uma engenheira civil, uma professora de engenharia na Univates, ela disse que foi em tempo recorde esta ponte. Vou te dar outro exemplo. A ponte do governo federal, e apenas uma colocação, da 386, ali em Estrela, que foi afetada e não foi destruída, faz um ano e não foi liberada. A nossa, que eu digo nossa, do governo do estado, ela foi totalmente levada e já está entregue. A de São Valentim, da assinatura do contrato com a empresa, que é a empresa responsável Vereda, até a entrega, tem 18 meses. Esses 3 meses, agora 4 meses que não iniciou a obra, já está contando para ela no contrato. Esta obra ela tem que nos entregar antes do final de 2026, pronta. Esta é a fiscalização e esta é a nossa meta. Também a ponte Santa Bárbara, só para a gente concluir essa e irmos para as outras. Então a real situação hoje da ponte Santa Bárbara é, precisa-se desse início dessa obra, a entrega do lado de Bento Gonçalves, desse estudo da final, sondagem, estudo projeto. O estudo final ali para concluir, dar início, e aí sim começam as obras. É verdade. Agora é importante se dizer que a empresa entregou o projeto há cerca de 30 dias atrás para o Estado do Rio Grande do Sul. 30 dias. Atrasado, mas entregou. O governo do Estado já tem. Isso o Estado já tem. Porém, no projeto executivo, falta, tecnicamente, a sondagem do outro lado. Por quê? Sim. Se tu iniciar uma obra, tá, e depois aponta tecnicamente para uma nova sondagem que ela não pode ser mais ali, todo o serviço feito até agora se bota fora. Sim. Então não há como se iniciar antes da engenharia dizer pode começar. E por isso eles já estão montando a frente de trabalho para começar a agilizar, mas sem mexer na obra até ter a sondagem e tecnicamente definida local e que tipo de material e que tipo de obra que vai ser executada. Uma ponte também que se falou muito, que foi levada também em 2023, foi a ponte que liga Mussum Roca Salles, que agora inaugurada também serve de apoio para esse translado, esse caminho aí. Tem obra, tem parte do governo federal, a sua maioria, e tem parte do governo do estado também? Sim, lá a ponte de Mussum, na verdade, que reconstruída a ponte, e lá é uma ponte totalmente diferente, porque tem a ponte de ferro, que é a ponte do trem, e juntamente com a ponte que foi reaberta para o cidadão usuário. Estivemos lá, inclusive, na inauguração, na liberação da ponte. Parabéns ao governo municipal, a contribuição, teve recurso do governo federal, tem uma parcela do governo do estado, o município, né, que foi muito ágil nesse processo e que hoje entrega para a sociedade. Então, assim, são essas medidas. E vamos perceber... Mas também um tempo depois, né? Mais de um ano para
ficar pronta. E vamos perceber, Arthur, que tem pontes, por exemplo, até às vezes pela dificuldade do município, pontes muito menores no âmbito do município que nem iniciaram e que não foram reconstruídos. E a ponte do Estado, a grande maioria delas reconstruídas. E é importante dizer também que as pontes que o Estado está fazendo, todas elas são com 10,40 com acostamento numa lateral e duplas. Não são pontes monovias, aquelas pontes que só passa um carro ou só um vai que é parecida ou volta. São pontes em adaptação e resiliência climática, ou seja, pontes esperando que há 50, 100 anos à frente. Secretário, outra ponte importante, como o senhor mesmo falou, é a da RS 130, né, que liga Lajeado a Arroio do Meio. Ponte essa que nós tivemos uma ponte de ferro que foi reconstruída pela própria população, né, e depois nós tivemos a ponte da RS 130, que daí envolve a EGR também, é uma coisa mais nossa, mais do Rio Grande do Sul, que teve diversas polêmicas. Uma delas, a questão do prazo, que demorou para se iniciar, foi feito um prazo que, se eu não estiver enganado, o senhor me corrige, por favor, havia um contrato que dizendo que ela seria entregue em 6 meses, que seria no Natal. Que era no Natal. Depois se postergou para o dia 29 de março, o que acabou, devido a algumas chuvas, não acontecendo, e oficialmente ela foi inaugurada no início de abril. 6 de abril. Mesmo assim, a gente há de convir que 7 meses é sim um tempo recorde para se fazer uma ponte daquele tamanho. Devido às proporções, se nós compararmos com a 386, logicamente que a ponte da 386 ela é maior, mas ela não rompeu por completo. Ela ficou, a ponte está lá e há trafegabilidade. Mas a avaliação, o senhor faz isso? Foi tanto criticado lá no momento, tão cobrado o governo do estado, mas entregou uma obra hoje que a gente espera que nunca mais saia do mapa, né? Tomara, né, Arthur? Realmente, meus 50 anos de vida pública, Arthur, também foram muitos aprendizados, né? Mas eu, como disse lá no dia da inauguração da ponte, com o próprio governador Eduardo Leite presente, é missão cumprida. Foram 7 meses de uma grande obra, mesmo com esses atrasos. Quando tu tem um contrato com uma empresa, isso vale para o cidadão, vale para o Arthur, vale para mim, para qualquer pessoa. Tu contrata uma empresa, ela se depara com problemas técnicos, ela vai alterar o projeto e vai te dizer, notificando que, olha, isto tem que ser mudado. O projeto, se fizer este tipo de projeto, ele vai ter problema lá na frente. Tanto é que a ponte era 150 metros. Após o estudo, ela passou para 172 metros, elevando 5 metros de comprimento. E após o estudo com a elevação e de comprimento, ela foi elevada 5 metros acima da cota de inundação ou seja, de cheia. Só para esclarecer, 5 metros de altura, ela subiu, né? E a sua extensão ficou maior. Exatamente. Entre ponte e cabeceira, ela chegou a 512 metros. Então, nós entendemos, sim, que ela foi em tempo recorde, tempo de obra. É verdade, depois disso, quando se assinou o contrato, a empresa acabou tendo de novo elevação de lei de rio, não conseguiu fazer a sondagem dentro do leito, pediu prorrogação para 29 de março, ela acabou sendo aberta dia 6 de abril, que tivemos a inauguração do Cristo Protetor, depois ela paralisou uma semana para fazer o asfaltamento e a sinalização, e hoje é uma realidade. 7 meses de obra, olha, pode haver discordância, mas nós acreditamos que sim, que foi em tempo recorde, a tamanha magnitude, basta ir lá e se ver o tamanho da obra entregue à sociedade. Mas, como eu sempre digo, a sociedade tem razão na cobrança, na fiscalização. Agora, claro que também tem um prazo de cumprimento pela garantia da obra e a qualidade da obra. No seu discurso lá na entrega da ponte, a gente pode salientar, né, que vários pontos foram abordados, né, e acho que um deles também é que muitas pessoas que o criticavam também não estavam lá, mas como é que o senhor lidou com tudo isso, haja vista que a população tem sua parcela de razão de querer cobrar as coisas que estejam lá? É importante, Arthur, essa cobrança, né? Eu sempre digo que o homem público que está numa função e não sabe receber crítica, ele tem que mudar de profissão. Meus 50 anos de vida pública me ensinaram muitas coisas. Agora, é verdade que muitas dessas obras que nós estamos recuperando no estado do Rio Grande do Sul é um aprendizado para todos nós. É um aprendizado para o governador, para ti, para mim, para quem emprega no estado, e afetou o estado de uma forma inesperada por todos nós. E nós tivemos que nos reinventar. São obras que não tinha projeto. Não posso chegar lá assim, olha, bota aqui uma ponte, bota aqui 3 pilares, bota em cima e vamos ver o que acontece. Não. A ponte, nós temos uma responsabilidade com ela. Ali trafega gente, ali passa produção, ali passam pessoas. Imagina se tivesse qualquer perigo de passar em cima da ponte. Eu dissesse para ti, Arthur, olha, tu passa na ponte, mas ela ainda tem problema.
tu diria, não, mas então eu não vou passar na ponte. Então, assim, são obras resilientes, são obras fiscalizadas, são obras feitas por engenheiros, por toda uma fiscalização dos setores. O próprio Ministério Público, o qual aqui eu agradeço, esteve lá fiscalizando e acompanhando a obra. Tanto é que depois teve aquele atraso, se posso chamar de atraso, de 6 dias, porque no contrato dizia descontados os dias chuvosos comprovadamente. Ou seja, os dias que as pessoas não puderam trabalhar são descontados e jogados para o final da obra. E é exatamente o que aconteceu. Mas o importante é que hoje está entregue, hoje a região volta a ter a ligação, assim como muitas outras obras de acessos. Isso vale lá para o asfalto que nós vamos ter que fazer, ligando Roca Salles, Colinas, Estrela. Então, são obras que nós ainda vamos ter que fazer, não tenho dúvida nenhuma. Pois é, essa parte de Roca Salles e Colinas, né, ela não era tão utilizada quanto está sendo agora, né? Já visto o que aconteceu. Como é que vai ser o próximo passo lá? A Roca Salles e a Colinas, que é RS 129, são praticamente 50 milhões de investimentos. Uma estrada totalmente refeita. Hoje é estrada de chão, que a gente chama de estrada não pavimentada, é chão batido. E ela será toda ela refeita. Inclusive aquele trecho que está muito ruim, que é de asfalto, que se é que pode chamar aquilo de asfalto, e que vai ser totalmente reconstruído. Por quê? Não é só chegar lá, bota asfalto. Não, há todo um processo técnico, como nós dissemos, de resiliência. É deslizamento, são encostas, são bases que tem que ser refeitas exatamente para estar preparada para qualquer sistema climático. Como diz o próprio governador, tem que ficar melhor que estava antes. Não dá para nós reconstruir simplesmente por reconstruir. E esta também é uma obra que já tem empresa contratada, que já está em fase de projeto executivo e, se Deus quiser, em maio agora, grande possibilidade de nós iniciarmos a obra também de Roca Colinas. Previsão de quanto tempo depois ficar pronto? A média dela é 12 meses. Para que um ano, queremos entregar, se Deus quiser, com certeza, até o final do ano que vem, a obra que liga Roca Salles, Colinas, Estrela e RS 129. Arthur, passava em média lá 200, 300 veículos por dia. Hoje, antes da ponte, mais de 3 mil veículos, ou seja, 10 vezes mais. Produção, caminhões, ônibus escolar, transporte de saúde, tudo passava por lá. Então, realmente, se faz necessário. A ponte está construída, mas não quer dizer que a gente não vá fazer o asfalto. A gente vai fazer as duas para que a gente tenha as duas ligando região a região. Tratando-se de reconstrução, né, no âmbito geral, quais os próximos passos do Estado? É seguindo buscar exatamente ligações regionais, reconstruir e recuperar não apenas as que foram afetadas, mas também aquelas que podem servir de rotas alternativas. São novidades que vamos ter aí em possíveis novas pontes para o Vale Itaquari, são novidades como essa que nós falamos da RS 129, se é que posso chamar de novidades. Então, assim, é fazer com que o Estado volte ao seu crescimento e desenvolvimento, que, ao meu juízo, já voltou, não na sua totalidade, mas dá para dizer que sim, o Estado já está se reconstruindo. E é importante dizer, por exemplo, que dos 62 municípios em acessos municipais, já entregamos 24, estamos com 19 em obras, pretendemos iniciar mais 8 esse ano e mais 11 para 2026, para que o Estado do Rio Grande do Sul possa dizer que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que não tem mais municípios sem acesso municipal.